Essa carta, querido, é uma das cartas mais desafiadoras da igreja que eu conheço, que eu já preguei, em termos de um posicionamento cristão correto, tá? Mais do que em Paulo nós temos muita doutrina. Quem está acompanhando com a gente, né? Nós vamos voltar para talvez ainda até o final do ano, nós vamos voltar para o capítulo 7 de Romanos. Sabe que em Paulo, em Romanos, ali nós temos muita doutrina. Ainda é a doutrina da salvação, tá bom? Então, aqui é uma carta muito prática, irmãos. A ideia é você ouvir ou você ler a carta e você fazer um raio-x da sua própria vida. A minha vida se encaixa com esse padrão aqui estabelecido por Tiago, né? Ou pelo Espírito de Deus que inspirou Tiago. Porque, querido, toda a carta vem nesse sentido, tá bom? Nós estamos falando aqui de desejos egoístas do coração, irmãos. Tiago usa expressões muito fortes para falar desses desejos, do que esses desejos produzem em nós, entendeu? As intrigas, as brigas, as competições, o mundanismo do nosso coração, esses desejos nos afastam de Deus, de uma vida de oração. Na verdade, eles minam a nossa vida de oração. Então, ele vem trabalhando isso aqui conosco, nos ensinando, querido, de forma assim muito clara, o que nós devemos evitar para viver uma vida cristã plena, tá? Nós trabalhamos isso exaustivamente. Hoje nós vamos apenas começar a ver como é que a gente pode vencer esses desejos egoístas do coração. Porque Tiago não só traz o problema, tá bom, queridos? Ele apresenta esse problema no capítulo 3, né, todo o capítulo 3, no capítulo 4, aqui nesse começo aqui. Agora, a partir do 6, ele começa a dizer para nós, que somos filhos de Deus, como é que a gente pode vencer esses desejos. Veja, é curioso porque assim, quando ele fala desses desejos do coração, ele está falando à igreja. Ele está pregando à igreja, ele está ensinando à igreja. É lógico que há um público específico a quem essa mensagem é dirigida primordialmente, que são aqueles que estão na liderança ou almejando a liderança. Mas é uma carta para as igrejas, entendeu? Para as igrejas. Então, são crentes que por alguma razão permitiram que os seus corações fossem assaltados por esses desejos egoístas, querido, e isso tem levado muitos problemas para a igreja, tá bom? Tratamos disso já em 2 ou 3 pregações, nem lembro mais, e hoje nós vamos começar aqui a ver como é que a gente pode vencer esses desejos egoístas do coração. Então, eu quero convidar você para ler a Bíblia aí, do versículo 6. Na verdade, eu vou ler só o 6 e o 7, porque eu não vou chegar nem no 8 hoje, tá bom, queridos? Então, vamos ler só o 6 e o 7. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O portanto, percebe? Ele está concluindo esse pensamento todo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele irá de vós. Eu vou convidar você para orar mais uma vez, querido, tá bom? Preparar o coração para receber a palavra de Deus. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor. Mais uma vez nós nos apresentamos ao Senhor. E dessa vez a nossa oração, Pai, é que o Senhor, de fato, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, de maneira que a palavra chegue no poder do Espírito Santo ao nosso coração, Senhor, cumprindo aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu desejo em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, veja, nós já estudamos aqui os perigos de alimentar esses desejos nos nossos corações, desejos egoístas, tá bom? Agora, nós vamos ver como é que a gente vence esses desejos. Nesse texto, Tiago vai listar, do 6 em diante, ele lista 10 imperativos, 10 ordens. Veja, são 10 mandamentos. Ele não está sugestionando, ele não está pedindo, ele não está dando uma indicação, ele está dando mandamentos. São 10 mandamentos que deverão ser obedecidos se nós quisermos vencer, de fato, esses desejos egoístas do nosso coração. Agora, antes de entrar nesses 10 mandamentos, querido, nesses 10 imperativos, a gente vai ver aqui algo que eu considero muito precioso
e que a gente precisa compreender, porque não adianta receber a ordem de Deus sem que nós tenhamos a graça de obedecer essa ordem. E é exatamente disso que eu queria ver com vocês. Porque, olha, veja que coisa interessante, querido. Deus requer de nós obediência total a esses 10 mandamentos, esses 10 imperativos listados aqui, para que a gente possa, de fato, vencer esses desejos. Só que obedecer esses imperativos, irmãos, vai requerer de nós, querido, uma força e um poder que nós não temos por conta própria. Não vem da força do braço, mas vem da graça de Deus. Aí eu queria chamar a sua atenção, eu vou ler os versículos 5 e 6 para você entender direitinho o que Tiago está colocando aqui, tá bom? Antes de nós entrarmos no versículo 7, que é quando ele vai listar os imperativos. Eu falei que era 6, mas é a partir do 7 que ele lista os imperativos. Então, olha só. Eu vou ler o versículo 5, e eu já vou deixar ele aqui na tradução que nós lemos a semana passada, porque, aliás, é a nova linguagem de hoje. Isso, está aqui. Não, só um instantinho. Eu mudei a Bíblia aqui. Deixa ele conectar bem aqui. Olha só. Ou vocês pensam, versículo 5, ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas, olha a adversativa, ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja, irmãos, o que nós temos aqui, querido, nesse versículo 6, é uma resposta a esses fortes desejos egoístas que assolam o espírito humano. Vocês lembram? Eu estou tentando abrir bem aqui a tradução, que eu li isso semana passada, que eu li para vocês na semana passada. Eu vou pegar minha Bíblia aqui mesmo, a outra, porque está com dificuldade. Eu mostrei a vocês como é que a tradução que mais se aproxima do texto original, tá bom? Da intenção de Tiago, na verdade, em colocar esse texto. Porque o texto que eu li aqui leva a um monte de compreensões. Eu listei isso aqui a semana passada. Eu trabalhei com vocês esses textos todos, tá bom? As interpretações, as indagações que nós somos levados a fazer por causa dessa tradução. E eu mostrei a vocês aquilo que eu julgo ser a tradução mais fiel ao que Tiago está dizendo aqui. É o versículo 5, tá bom? E eu vou pegar a nova linguagem de hoje, porque ele traz exatamente isso aqui. Olha só. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. É essa a ideia, tá bom? Esse Espírito que Deus nos deu, está falando aqui lá de Gênesis 3, 2, na verdade, quando o Senhor soprou em nós o fôlego de vida, esse Espírito que Deus nos deu, Tiago diz que ele está cheio de desejos violentos, tá? Esses desejos egoístas, na verdade. Então, o versículo 5 fala desses desejos, o versículo 6 fala que o Senhor nos deu graça, entendeu? Para vencer esses desejos, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se por um lado eu tenho esses fortes desejos no meu coração, né, no meu espírito, por outro lado eu tenho a graça de Deus, tá bom? Onde o Senhor me concede ela para que eu vença esses desejos, irmãos. A ideia aqui, querido, é que a graça de Deus ela é mais forte do que os desejos egoístas do meu coração. É isso que o Tiago coloca para nós, preparando a gente para receber esses 10 imperativos que, se obedecido, fará com que a gente vença a esses desejos egoístas do nosso coração. Irmãos, tá. Primeiro, assim, talvez seja fácil de você entender o que eu vou colocar, tá bom? Talvez seja compreensível para você, até creio que seja compreensível. Mas deixa eu alertar você para uma coisa, porque assim, o nosso grande desafio, querido, é exatamente a gente viver aquilo que nós vamos ouvir hoje, tá bom? Desejos egoístas no coração, todos nós temos, isso sem exceção.
crente ou não, querido, nós temos isso. É por isso que a gente lida com dificuldades, com crises, entendeu? Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, na escola, onde for, sempre haverá atrito entre as pessoas, crentes ou não crentes, irmãos. É lógico que onde há um grupo de pessoas não crentes, há uma maior probabilidade de atritos, né? O cristão, pelo menos, ele tem o espírito, ele tem a palavra, ele deve ter algum temor no coração e ele evita o máximo que dá problemas. Mas o fato é que, por termos uma natureza caída, tá bom? Pecaminosa, nós ainda temos esses desejos no nosso coração, essas ambições, essas invejas, essas rivalidades, essas competições entre os seres humanos. Isso ainda acontece na vida de um crente, tá bom? Aí o que Tiago faz para nós é para dizer o seguinte: olha, mesmo que esse espírito em nós tenha fortes desejos, nós temos da parte de Deus a sua graça, né? E ela é mais forte do que esses desejos do nosso coração. Então essa graça de Deus, ela nos prepara para que a gente possa de fato vencer a esses desejos. Agora, vencer os desejos, querido, significa obedecer a Deus nos imperativos que Ele vai nos dar. Imperativo, irmãos, vem de ordem mesmo, de mandamento, entendeu? Se nós obedecemos. Então, pulando aqui, irmãos, rapidinho, como é que a gente vence esses desejos egoístas do nosso coração? Vamos para o versículo 7. Primeira resposta, primeiro imperativo: sujeitai-vos a Deus. Ordem de Deus, irmãos. Como é que a gente vence esses desejos egoístas do nosso coração? Sujeitando-nos a Deus. Sujeitar, irmãos, significa colocar-se numa relação de subordinação a alguém e acatar a vontade e as orientações deste. No caso aqui específico, significa colocar-se debaixo de Deus, da autoridade de Deus, debaixo do querer e da vontade de Deus. Significa submeter-se à vontade de Deus. Isso é sujeitar-se a Deus. Tá? Tudo começa, se eu quero vencer os desejos egoístas do meu coração, então tudo começa com a submissão à vontade de Deus, irmãos. É o passo fundamental. Sem ele, todos os outros mandamentos se tornam dispensáveis. Todos os outros são inúteis. Se não houver uma disposição, veja, o próprio Tiago está dizendo, o Senhor nos deu a sua graça. Né? Nós temos essa graça de Deus para nos submeter. Irmãos, é preciso de graça para submeter ao Senhor? Com toda certeza. Nós precisamos de muita graça para nos submeter à vontade de Deus. Eu diria a vocês que o nosso maior desafio na vida cristã é exatamente essa guerra entre a vontade de Deus estabelecida pela palavra e a minha própria vontade, irmãos, estabelecida pelo meu querer. Todas as entre que é que o crente congregue. Eu estabeleço a minha vontade como o meu guia, ou aquilo que vai me orientar na minha vida, você pode pensar o que quiser, mas quando eu estabeleço a minha vontade como guia para a minha vida, entendeu? Eu estou deixando de lado, eu estou rejeitando a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia traz um textos assim muito, muito curiosos. Olha, Isaías 57, versículo 15, escute o que o profeta diz aqui: assim diz o alto, sublime, que vive na eternidade, cujo nome é o Santo. Ele diz: Deus, eu moro naquele lugar alto e santo, mas vivo também com o humilde e com o arrependido. O Deus que é todo-poderoso, que habita a eternidade, também habita coração do humilde. Quem é o humilde, irmão? É aquele que se submete à vontade de Deus. Entende? Primeiro tópico. O segundo tópico, nós vamos gastar todo o resto da ministração aqui, porque aqui tem algumas verdades assim fundamentais, irmãos.
Primeiro, submeter-se a Deus, ou sujeitar-se a Deus. Segundo, resistir. Como é que eu posso vencer os desejos egoístas do meu coração? Submetendo-me a Deus, ou me sujeitando a Deus. Segundo, resistindo ao diabo. Submetei, né, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo, resistam ao diabo, ele fugirá de nós. 3 coisas: eu me submeto a Deus, resisto ao diabo e ele foge, na verdade. Resistir aqui, querido, significa colocar-se contra, tá bom? Significa opor-se a alguém, É ser antagônico, entendeu? É lutar contra, na verdade. A pergunta é: como alguém pode opor-se ao diabo sem se sujeitar a Deus? E a resposta é: ele não pode. Não dá. Impossível, na verdade. Não importa o quanto tal pessoa se julgue espiritual, não importa o quanto ela ore ou leia a Bíblia, querido. Se ela não se submete a Deus, ela não pode resistir ao diabo. E por que é tão importante, irmãos, a sujeição a Deus? Porque a não sujeição à vontade de Deus, irmãos, implica em fazer a própria vontade. E quem vive para a satisfação da sua própria vontade está num conflito direto contra Deus. Veja, se eu me oponho à vontade de Deus, Deus vai me resistir. Ele vai se opor a mim. Se Deus está se opondo a mim porque eu não me submeto à sua vontade, como eu posso resistir ao diabo, irmãos? Você consegue? Eu vou ter 2 inimigos. De um lado, Deus, e do outro, o diabo. Não dá para vencer esse negócio, querido. Irmãos, olha, 1 Pedro, lá em capítulo 5, versículo 6, depois eu vou ler o 9, o 8 e o 9. Olha, humilhai-vos, portanto, é muito parecido o texto de 1 Pedro com isso aqui. Humilhai-vos, portanto, sob ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Novamente, irmãos, como alguém pode resistir ao diabo? E a resposta é sujeitando a Deus. Como é que nós nos sujeitamos a Deus, irmãos? Fazendo a vontade de Deus. Eu quero que isso fique muito claro. Essas 2 coisas, elas estão totalmente conectadas, irmãos. Eu não posso desvincular uma coisa. A minha sujeição a Deus é a minha vitória sobre o diabo. Se eu não me sujeito a Deus, eu vou ser derrotado pelo diabo. Não tem como fugir disso, tá bom? As 2 coisas não se separam, jamais. Aí o Nicodemo diz uma coisa interessante. Ele diz aqui que a ideia que Tiago quer transmitir aqui é que o diabo procura levar os cristãos à soberba para, dessa forma, colocá-los numa posição de antagonismo a Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa que eu vou explorar isso aqui até o final da palavra, da mensagem de hoje. Eu concordo plenamente, eu já preguei sobre isso em outras épocas, entendeu? A intenção do diabo é levar os irmãos à soberba, ao orgulho, entendeu? É aquele cara que não aceita, mas eu não creio nesse negócio, eu não aceito isso aqui, mas a minha vontade, mas eu penso que é assim, mas eu acredito que seja assim. Então ele se coloca num patamar onde ele se acha no direito de se recusar a obedecer a Deus. Quando ele faz isso, querido, ele está se colocando como inimigo de Deus. Ele está entrando em guerra contra o próprio Deus. É essa a instrução maior aqui. Tudo mais decorre disso aqui, irmãos. Mas isso aqui é aquilo que eu julgo ser o fator mais importante nessa luta contra os desejos egoístas do nosso coração.
Porque, voltando, irmãos, todos nós, sem uma única exceção, sofremos com esse tipo de desejo, tá bom? Com essa idiotice, essa tolice nossa de achar que nós sabemos mais do que Deus, de achar que nós somos mais capazes de definir o que é melhor para nós do que o próprio Deus, entende? A gente faz isso consciente ou inconscientemente, mas a gente vive fazendo isso, tomando decisões equivocadas, muitas vezes contrárias à vontade de Deus, sabendo que aquela decisão é contra a vontade de Deus, mas mesmo assim a gente insiste em fazer. Quando eu ajo dessa forma, querido, eu estou me colocando num patamar superior a Deus, achando que eu sou mais capaz, que eu sou mais inteligente, que eu sou mais instruído, entendeu? Que eu posso prever melhor o que vai acontecer. É se colocar contra Deus, literalmente. A palavra soberba aqui, querido, significa exatamente isso. Colocar-se acima dos outros. Né? A atitude de querer ser superior aos outros, entendeu? Olha, irmãos, se eu me considero superior aos outros, então a minha vontade tem que prevalecer. São as minhas ideias sempre as melhores, entendeu? Porque são melhores, elas precisam ser aceitas. Porque eu sou superior, então todo mundo tem que concordar comigo. É essa a ideia de soberba, querido, tá? É você se colocar acima dos outros, na verdade. A soberba também, ela significa sobrevalorizar seus próprios meios ou méritos. O que eu faço ganha muita importância. Outros fazem, bom, a gente deixa de lado, entendeu? Mas o que eu fiz, aí isso precisa de destaque. E ao mesmo tempo a soberba também nos leva ao desprezo às outras pessoas. O soberbo, querido, ele tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor do que os outros. Antes de qualquer coisa, querido, eu queria te dizer uma coisa. O crente não tem o direito de ser orgulhoso. Não tem. Por que eu digo isso? Porque tudo na nossa vida foi nos dado por Deus. Absolutamente tudo. Salvação, você não fez por merecer e nunca vai fazer por merecer, entendeu? Salvação é um presente de Deus para nós. A palavra diz isso assim de maneira exaustiva, na verdade. Se eu consigo vencer um pecado, eu não devo acreditar isso à minha própria força, entendeu? Se eu tenho uma vida de oração boa, eu não posso acreditar isso à minha própria espiritualidade, porque tudo isso vem de Deus, na verdade. Então, a gente não tem o direito, querido, de achar que é melhor do que o considerar superior aos outros. Jamais, tá bom? Agora, vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui um entendimento. Por causa desse texto que nós lemos aqui em 2 Pedro, em 1 Pedro, o texto diz assim, olha, o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por causa desse texto, querido, muitas pessoas ou muitos crentes ficam com medo, pensando que tudo que o diabo quer é atentar contra as suas próprias vidas, entendeu? Esse texto tem gerado no coração das pessoas um medo, e eu vou trabalhar um pouco isso com vocês. Sabe, eu vou citar isso, mas é mais ou menos assim, olha, se as coisas estão ruins para mim, se eu estou sofrendo, é o diabo que está causando isso. Se as coisas estão bem e eu estou feliz, então isso só pode vir de Deus. Esse é um tipo de pensamento binário, né? Maniqueísta. É maniqueísta? Maniqueísta, entendeu? É um pensamento maniqueísta. Ou é preto ou é branco, na verdade. Então, esse pensamento, querido, tem levado algumas pessoas a ter medo, a levar as pessoas a um medo do diabo que faz mal para elas, entendeu? Porque elas pensam realmente, isso é da cristandade como um todo. Se eu estou sofrendo, eu atribuo esse meu sofrimento ao diabo. É o diabo que está causando isso, alguma seta do diabo, alguma. Mas se eu estou bem e eu estou feliz, então esse sentimento e essa sensação de felicidade é por causa de Deus me abençoando. Eu quero tratar com vocês, querido, um pouco disso, mostrar a vocês que isso não é bem verdade, entendeu? Isso pode nos levar, na verdade, a uma posição de entrar em choque contra Deus. Mas olha só, é verdade que o diabo, né, quer nos destruir. Isso aí a gente não vai negar, tá bom, querido? Mas se eu levar em consideração o texto aqui, Tiago, nós estamos estudando, eu acredito, querido, que ele faça isso, nos destruir, de um modo muito diferente do que a maioria das pessoas acredita.
Eu vou te dar alguns exemplos, e eu espero que você entenda o que eu vou colocar aqui, porque eu julgo isso aqui algo assim muito, muito importante. É um discernimento que eu acho, querido, que todo cristão deveria ter. Ele não pode pensar dessa forma. Se está ruim, é o diabo. Se está bom, é Deus. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Vou começar com Gênesis 3, a partir do versículo 1. Vou ler os textos. Já gosto de fazer isso. Vou ler os textos. Olha só. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Ele comeu. O que nós temos aqui, irmãos? O texto retrata, querido, que o diabo, na sua sagacidade, ele está jogando a mulher contra Deus ou Deus contra a mulher. Tanto faz. Bom? A intenção do diabo é isso. O diabo disse para ela: olha, no dia em que você comer desse fruto, que Deus disse para você não comer, seus olhos vão se abrir e você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Foi isso que o diabo disse para despertar na mulher o interesse de comer. Quando ele disse isso, o texto vem na sequência e diz assim: olha, vendo a mulher, a intenção do texto, irmãos, é que ela para diante da árvore, começa a observar aquilo com um olhar que até então ela não tinha observado. Passa, olha, até se pergunta por que Deus não me permite, mas ela ainda não tinha tentado. Mas o diabo vem e diz assim: olha, Deus para não comer, não foi? Ele está enganando vocês. A ideia é que vocês não comam, porque se vocês comerem, vocês serão como ele, na verdade. Então, quando o diabo disse isso, o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao marido. A nova versão transformadora, a NVT, diz que Adão estava com ela. Há uma tradução em inglês também, se eu não me engano, é uma King James, uma versão da King James, que diz que Adão estava junto com a mulher. Eu não consigo crer dessa forma, tá bom? Não creio, mas tá. Diz, inclusive, um autor chamado Léo Krebs escreveu um livro, A Síndrome de Adão, falando dessa atitude omissa do homem que está vendo a mulher sendo tentada pelo diabo e não faz nada. Ele escreve um livro sobre isso, na verdade. A questão é, irmãos, eu queria que você tentasse compreender aqui, querido, perceber como foi que o diabo destruiu Adão e Eva. A intenção do maligno é essa. Muita gente pensa que o diabo faz isso causando dor, causando sofrimento, trazendo uma situação de conflito, uma situação de desespero para as pessoas, de opressão maligna, ou algo dessa natureza. Eu quero te mostrar que não foi exatamente assim que o diabo causou a destruição de Adão e Eva. Lembra? Nicodemos diz, eu concordo, que a intenção de Tiago, que o Tiago quer mostrar com o seu texto, é que o diabo está, de certa forma, fazendo o homem pecar, levando o homem à soberba, porque quando ele faz isso, ele está colocando o homem em pé de guerra com Deus. O homem se transforma em um oponente de Deus, ou Deus se transforma num... Então a intenção do diabo é levar o homem a se colocar nessa posição em que ele vai entrar em choque com Deus. Aqui é um exemplo clássico disso. O diabo está manipulando Eva, entendeu? Levando ela a se opor a Deus, na verdade. Ou Deus se opor a ela, tanto faz, entendeu? Como foi que ele fez isso, irmãos? Veja, eu quero que você entenda que a atitude do diabo vai causar dor em Eva e em Adão, com certeza. Eles vão ser expulsos do jardim, eles vão, por causa disso, um irmão mata o outro e tal. Vai haver sofrimento, vai haver dor, mas isso lá na frente,
posteriormente. No momento, não é disso que se trata, tá bom? Não é disso que se trata. A intenção do diabo é levar a mulher a sentir-se bem, a sentir-se importante. Se você comer, você será como Deus. É essa a ideia, entendeu? A mulher olha para a árvore e ela se enche desse desejo, porque a árvore é bonita, a árvore é agradável, a árvore vai dar a ela conhecimento. Então, a primeira sensação do pecado de Eva aqui, querido, não foi dor ou sofrimento, mas uma sensação de, usando essa linguagem nossa, de empoderamento feminino. Ela vai ser como Deus, entendeu? Foi isso, querido. E eu quero que você entenda, irmãos. Veja, eu não estou dizendo aqui, querido, que o diabo não cause dor, que o diabo não cause sofrimento. Não é isso, tá? Nós temos um livro todinho na Bíblia, o livro de Jó, que trata dessa questão. A minha questão aqui, querido, é a percepção errada de que todo o ataque do diabo contra as nossas vidas é carregado de dor e sofrimento, seja físico ou emocional. Isso está errado, entendeu? Equivocado. A dor e o sofrimento vêm depois. Porque no princípio não é isso que acontece, tá? Não é isso. Olhe para Eva, olhe para Adão e veja, não foi isso que aconteceu. A reação de Eva diante da árvore e das possibilidades que aquele fruto se abriria para ela foi uma coisa assim contagiante. Ela se deixou enganar, na verdade. Bom, repito, e eu quero que você se lembre disso o tempo todo. Há um pensamento binário no nosso meio, há um pensamento maniqueísta no nosso meio que diz assim, se eu estou sofrendo, é o diabo que está causando isso. Mas se eu estou feliz, só pode vir de Deus. Eu quero dizer, querido, que isso é um pensamento, ele é equivocado. É certo, até certo ponto ele é correto, mas a princípio ele é um pensamento equivocado. Vou te dar um outro exemplo dessa situação, tá? Números 25, a partir do versículo 1. Vou ler os textos na íntegra para você entender o que está sendo dito, tá bom? Então escute aí, Números 25, a partir do versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. E estas mulheres os convidaram para fazer sacrifícios aos deuses dos Moabitas. Moabitas, é isso. Não demorou muito e esses homens estavam participando das festas moabitas e adorando os seus deuses. Antes de continuar, pense comigo nessa cena. As mulheres atraem os homens sexualmente, entendeu? Elas se vestem atraentemente para capturar o coração desses homens. O texto dá a ideia disso. Levam eles para suas tendas, têm relações com eles, satisfaz os desejos do coração deles. Depois elas levam eles para os cultos moabitas. Tá? Então, nesse primeiro momento aqui, querido, não tem dor e não tem sofrimento. Tem prazer, tá bom? Prazer. Vou seguir o texto. Versículo 3. Dentro de pouco tempo, todo o povo de Israel estava adorando a Baal-Peor, o deus dos moabitas. E o Senhor ficou muito irado com isso. Só voltar aqui, irmãos. Muito irado com Israel. O Senhor deu a seguinte ordem a Moisés: reúna todos os líderes das tribos de Israel e enforque-os à luz do sol diante do Senhor, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deverá matar os homens da sua tribo que adoram o deus Baal-Peor. Versículo 6. Um israelita chegou a ponto de trazer uma moça midianita ao acampamento na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, enquanto choravam na entrada do tabernáculo. Irmãos, imagine a cena. Imagine a cena. O povo está em pecado, mergulhado na imoralidade, na idolatria. Os líderes, juntamente com Moisés, alguns deles estão diante do tabernáculo, chorando diante de Deus por causa daquela situação, e vem um doido israelita com uma mulher a tiracolo e entra na barraca na frente deles, irmãos. Olha só, quando Finéias, eu gosto desse texto, quando Finéias, filho de Eleazar,
neto do sacerdote Arão, viu isso, saiu do meio do povo, apanhou uma lança, seguiu o israelita e a midianita até o interior da tenda e os atravessou com a lança. Irmãos, eles estavam tendo relações sexuais, ele lança nos dois que... Ele pensa na força disso aqui. Tá, vamos lá, voltando no texto aqui. Então uma praga que havia começado parou. O texto diz, versículo 9, morreram 24 mil pessoas em decorrência da praga. Aquilo que começou com uma festa, uma celebração ao prazer, depois uma celebração à idolatria, aos deuses daquele povo, terminou com uma praga matando 24 mil. Versículo 10, e o Senhor disse a Moisés, aí o Senhor dá uma palavra para Moisés, falando de Finéias, o que aconteceria com ele por causa daquela atitude, porque a atitude de Finéias honrou a Deus, entendeu? Bom, qual foi a causa dessa ira tão grande de Deus contra o seu próprio povo? Em Números 31, querido, nós temos a resposta para isso. 31:16. Lembrem, isso aqui acontece quando Deus deu uma ordem para o povo de Israel destruir Moabitas por causa dessa situação. Tá? E aí eles vão para lá e eles trazem as mulheres e as crianças. Tá? Aí Moisés diz assim, olha, lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio de vocês. Aí ele dá uma ordem para matar as mulheres que não eram mais virgens, deixar só as virgens, na verdade. Veja, querido, olha esse contexto aqui, irmãos. Balaão, esse cara, ele tinha sido chamado pelo rei Moabita, que é o midianita, Balaque, tá? Para amaldiçoar o povo de Deus. Esse rei viu o povo acampado, ficou com medo, chamou Balaão para amaldiçoar. Só que Deus não permitiu que Balaão fizesse isso. Né? E ao invés de amaldiçoar, Balaão abençoou. O texto, na narrativa, para aí. Aí, aparentemente, a Balaão volta para sua terra, Balaque volta. Mas aí o texto diz aqui, querido, que em algum momento, Balaão foi lá no rei Balaque, interessado nas questões financeiras, foi lá no rei Balaque e aconselhou eles. Irmãos, isso aqui é uma inspiração do diabo, irmãos. Balaque agora, não mais inspirado por Deus, abençoando pouco, mas inspirado pelo diabo, ele aconselha Balaque a usar de estratégia contra o povo de Deus. Será que não é possível vencer o povo de Deus na guerra, pois Deus não lhes permitiu isso? Então, a estratégia é, faça com que eles mesmos se destruam. Como é que nós vamos fazer com que eles se destruam? Incitando eles contra o seu próprio Deus. Irmãos, isso aqui para mim é uma revelação tão profunda isso aqui. Porque o diabo é especialista nessa coisa. Praga alguma chegará à tua tenda, nós não devemos ter medo de bruxaria, de feitiçaria, de nada disso, porque maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Isso é para o crente que está vivendo para a glória de Deus. Mas quando esse crente resolve viver para a sua própria glória, quando esse crente resolve que a sua vontade é superior à vontade de Deus, muitas vezes incitado pelo diabo, entendeu? O que está acontecendo no mundo espiritual, irmãos? O diabo está incitando o povo de Deus a pecar contra Deus, porque quando o povo de Deus peca contra Deus, o próprio Deus vai ter que lidar com o seu povo. Os inimigos não podem, entendeu? O mundo não pode te derrotar, o diabo não pode te derrotar, forças espirituais da terra não podem te derrotar. Mas quando você peca, querido, aí você mesmo está causando a sua própria destruição. Por quê? Porque o inimigo agora não é mais o diabo, o inimigo agora é Deus. Ah, pastor, mas nós somos crentes. Meu querido, minha querida, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ver isso de ponta a ponta. Deus disse muitas vezes ao seu próprio povo, eu serei contra você.
porque vocês me abandonaram, e vocês viraram as costas para mim, eu me levantarei contra vocês. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado, está escrito. Como é que a gente cai nas mãos de um Deus irado, irmãos? Quando nós nos opomos a Ele, confrontando. Irmãos, escute o que eu vou te dizer, querido. Eu sei que a gente tem que se arrepender, todo mundo que está aqui tem que se arrepender disso. Porque em algum momento da nossa caminhada, eu, você, todos nós daqui, já julgamos que a nossa vontade é melhor do que a de Deus. De que o nosso conhecimento do amanhã é melhor do que o de Deus. É superior ao de Deus, entendeu? Quando nós fazemos isso, querido, nós pecamos contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus, querido, Deus vai ter que nos confrontar. Pastor, mas isso não é verdade. Irmãos, Hebreus 12. Deus nos disciplina quando nós erramos. Tudo bem, a intenção de Deus é corrigir a gente, querido. Mas isso não deixa de haver esse confronto, entendeu? Porque uma coisa, veja, uma coisa é Balaão, chamado por Balaque, tentar amaldiçoar o povo de Deus e Deus dizer, não, é o meu povo. Você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Não adianta, entendeu? Não tem como amaldiçoar o meu povo. Mas esse povo, querido, protegido por Deus, guardado por Deus, na hora que ele cede ao engano maligno, o texto deixa muito claro para nós, as mulheres vestem sensualmente, entra no acampamento dos judeus, dos israelitas, seduz esses homens, leva esses homens para suas próprias barracas, para suas próprias casas, tem relações sexuais com ele, conquista a vontade, conquista a volição desses homens. Depois que eles estão seduzidos, apaixonados por essas mulheres, elas levam eles para os cultos, para as festas pagãs, entendeu? E com isso, querido, Deus se ira contra o seu próprio... Veja, agora não é mais o inimigo que está contra o povo de Deus, agora é o próprio Deus que se levanta contra o seu próprio povo. Mas não foi assim com Adão e Eva, querido. Deus os fez, Deus os criou, colocou no jardim. Todos os dias estava ali com eles. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor via. O diabo entra nesse negócio, o diabo engana Eva, seduz Eva, faz com que Eva peque contra a vontade de Deus. O que acontece? Deus os expulsa da sua presença. Querido, não tem lugar para vocês aqui. Entende? Eu gostaria que vocês entendessem isso, mas porque para mim isso aqui é muito importante, querido. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E eu estou triste porque eu tinha muita coisa para falar ainda. E o tempo já acabou, irmãos. Misericórdia. Eu não vou nem começar porque não vai dar tempo de fechar isso aqui, tá bom? Então vamos ficar com essa lição de hoje, querido. Vamos guardar essa lição no nosso coração. Irmãos, o nosso inimigo, o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não é o mundo. O nosso maior inimigo não são as pessoas ao nosso redor. E a gente pensa que é. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa própria vontade. É o nosso próprio querer. O diabo conhece a gente. O diabo sabe as nossas fraquezas. O diabo sabe que todo ser humano é orgulhoso. É um fato. E ele vai exatamente te atacar na tua maior fraqueza, irmãos. Entende? Te incitando contra Deus, a desobedecer a Deus, a fazer aquilo que desagrada a Deus, a não se sujeitar a Deus. Lembre-se que nós estamos tratando aqui de vencer os desejos egoístas do nosso coração. E a primeira maneira de vencer esses desejos egoístas do nosso coração é nos sujeitando a Deus. Mas o diabo vai fazer exatamente o contrário disso. Vai te levar a te levantar contra Deus. Ao invés de se submeter a Deus, você se levanta contra Ele, querido. E aí, o teu inimigo deixa de ser o mundo, o teu inimigo deixa de ser o próprio diabo, e o teu inimigo passa a ser o próprio Deus. O próprio Deus. Porque nós entramos numa luta inglória contra Deus, irmãos. Tá, para que você não saia daqui agoniado com isso, deixa eu te dizer uma coisa, querido.
Isso é exatamente a mensagem do Evangelho. Nós somos filhos, querido. Nós somos filhos. Deus nos ama com toda certeza. Ele não vai tolerar o nosso pecado. Ele não vai aceitar o nosso pecado passando a mão na nossa cabeça. Vai nos punir. Ele vai nos castigar. Se ele não, irmãos, se eu peco e Deus não me disciplina por causa do meu pecado, a Bíblia diz, eu não sou filho. Eu não sou filho. Deixa eu ler o texto para você não achar que eu estou aqui inventando coisa na minha cabeça, tá bom? Hebreus, é só voltar um livro só, no capítulo 12. Eu acho que é 12. É 12 mesmo. Escute isso aqui, querido. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. A graça, querido, entra aqui. Deus nos corrige, mas Ele nos corrige como pai. Ele nos trata como filho. Ele vai nos disciplinar? Vai. Todo pai sabe aqui, por mais dolorido que seja, tem hora, meu irmão, que o cinto tem que cantar, não tem jeito, né, Jônia? A sandália, o cinto, eu não sei. Não é porque você não ama o seu filho ou a sua filha, entendeu? É porque você quer o melhor para ele ou para ela. Porque você quer, irmãos, escute isso, querido. Eu tenho visto isso, querido, assim, em alguns pais. Eu estava esses dias, é lógico, eu acho que eu estava em Palmas quinta-feira, eu acho que aquela criança, ela tinha alguma dessas síndromes, ela é algo autista, alguma coisa assim. Eu acho que, porque, irmão, o pai chegou, sentou, e a mãe ficou ali, e o menininho vai aqui, arranca o balão, vai lá na mesa da secretária e pega o lápis e puxa, e entra no corredor e sai correndo. E o pai, menino, não faz isso, e a mãe correndo atrás, o menino abre a porta. Meu Deus do céu, amado. Tá. Se ele é autista, querido, a gente entende completamente, perfeitamente, sabe que você não pode bater, porque não vai adiantar. Mas quantos filhos não têm nenhum problema e fazem isso o tempo todo? Sabe por quê? Porque os pais não disciplinam. O menininho vai para o supermercado, aí ele olha na prateleira uma coisa que ele quer, a mãe não cabe no orçamento, não pode, aí o menino se joga no chão e começa a chorar, aquela coisa toda, a mulher não sabe onde enfia a cara. Sabe por que aquela criança é assim, querido? Falta disciplina, falta correção. O provérbio diz que se você não corrige seu filho, você não o ama. Não o ama. Ah, meu filhinho. Irmãos, o menino tá brincando, ele deu um tapa no teu rosto. Ai, vai sorrindo para te ver uma coisa, viu, querido? Você vai ver depois lá na frente o que isso vai resultar. Tem esse negócio não, querida. A criança entende, bata. O provérbio diz que se você não bate no teu filho, você não o ama. Não ama, entendeu? Porque, queridos, a correção é um sinal de que nós nos importamos. Eu já contei isso para vocês um monte de vezes. Meu filho saiu para o aniversário com os amigos. Aí o que me deu, eu liguei. Jonathan, você está onde? Não, no aniversário. Mas onde é o aniversário? Ah, pai, é aqui no bar do... Eu digo, no bar, filho? Você está no aniversário no bar. É, pai, meus amigos estão aqui. Eu digo, filho, eu não quero saber dos teus amigos. Desculpe, não me interessam os teus amigos. Me interessa você. E eu não quero você num bar. Porque você é da igreja, você toca na igreja. Se alguém passa e vê você no bar, o testemunho tá ferrado já, entendeu? Vem para casa. Mas pai, não sei o que tem, tá? Eu digo, Jonathan, sem conversa, vem para casa. Ô, irmão, tô sentado, morava na casa da Maura, tô sentado ali no sofá, Jonathan entra batendo porta e vai pro quarto dele zangar, bufando de raiva. Mas vem, sabe? Mas vem. Tem que ser assim? Tem, querido. Tem muita conversa. Irmão, se você negociar isso, a dor de cabeça lá na frente vai ser muito grande, querido. Então, Deus, se nós, seja por incitação maligna, querido, seja por vontade própria, querido, nós nos colocarmos em linha de choque com Deus,
Prepare para a disciplina, querido, porque vai vir. É um fato. É um fato. O orgulho não é tolerado por Deus, irmãos, na nossa vida. Entenda isso. O orgulhoso não pode permanecer, o soberbo não pode permanecer na presença de Deus de forma alguma. Deus vai quebrá-lo. Escute o que eu vou dizer. Por amor, Deus vai quebrá-lo. Vai quebrantá-lo, na verdade. Porque aquele que habita a eternidade, o alto, o sublime, também habita com o humilde. Esse sim agrada ao Senhor, esse alegra o coração de Deus e com esse ele habita. Mas o orgulhoso, querido, não tem muito lugar na presença de Deus. Então, finalizando, o diabo sabe como usar a própria palavra contra você, para te jogar contra Deus. Ele sabe como incitar o nosso coração a fazer aquilo que desagrada a Deus, porque fazendo o que desagrada a Deus, querido, nós entramos em linha de choque com Deus, em confronto com Deus, em conflito com Deus. Tá bom, querido? Que o Senhor nos guarde disso, irmãos. Que a gente baixe a cabeça na hora da disciplina, porque a disciplina não é para o nosso mal, a disciplina é para o nosso bem, porque Ele me ama, porque Ele me escolheu, Ele vai ter que tratar comigo. Vai ter que tratar com você, tá bom? Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus.